Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Que bênção, irmãos, glória a Deus. Começar essa conferência de primícias para nós aqui, para nós da casa, é a conferência que a gente mais gosta, porque ela vem delinear assim, um tempo diferente, um tempo que a gente vai buscar Deus em jejum e oração, um tempo de muita meditação, de muitas lágrimas, um tempo de ajuste, de conserto, de retorno, né? Um tempo de techuvá, ou seja, voltar às origens. Um tempo que a gente restaura o foco, restaura as nossas intenções do Senhor. Por isso, primícia para mim é muito importante. Para mim é uma das reuniões mais importantes do ministério. É uma das conferências mais importantes para mim, para a minha vida pessoal. É um tempo que a gente se dedica a buscar Deus, orar, trocar o almoço, trocar às vezes a janta, trocar refeições para ficar com Deus. Não porque queremos ganhar alguma coisa, não porque queremos negociar, né? Não. Deus não está afim de business, não, irmão. Deus está afim de você. Amém? Como disse o pastor Fernando aqui, Deus quer você. Aleluia. Se Ele tiver você, Ele tem tudo que é seu. Mas às vezes a humanidade prefere mais uma religião do que um relacionamento íntimo com Deus. Porque relacionamento íntimo com Deus custa, é pressão, irmão. É pressão porque você tem casa, você tem família, você tem trabalho. É ou não é? E às vezes conciliar tudo, a sua humanidade com a sua espiritualidade, conciliar a sua vida de homem com a sua vida de servo de Deus, de ministro do Senhor, agradar e tentar agradar todo mundo, é muito difícil. Por isso não tente fazer isso. Agrade ao Senhor, e certamente você vai desagradar alguém. Quando você precisa agradar ao Senhor, você vai andar na contramão muitas vezes de um sistema, e isso pode trazer desconforto para quem está perto de você. Faz parte, fica tranquilo. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Todo mundo conseguiu ofertar? Todo mundo? Estamos felizes. Louvado seja Deus. Vamos dar início, pontapé inicial aqui, a primícia. Nós adoramos ao Senhor com as canções, com a nossa oferta. Amanhã nós temos 3 reuniões aqui, 9 da manhã, 17 horas e 19h30. Os fominha vêm nas 3, irmão. Tem uns fominha aí que eles vêm nas 3 e não sacia. O negócio é maravilhoso. E na segunda-feira, 10 da manhã, nós começamos então o nosso turno de oração até as 4 da tarde. Vamos ficar 6 horas aqui. Oração, intercessão, adoração. Uma coisa que eu vou pedir para você, principalmente os irmãos que tomam chimarrão, não toma chimarrão na hora do turno, amém? A não ser lá fora. Por quê? Porque tem gente que toma chimarrão aqui, irmão, e fica muita erva jogada no chão aqui, e a nossa turma da limpeza só começa a funcionar. Eles estão de férias, então eles só começam a funcionar. Então a gente está trabalhando com a limpeza aqui precariamente até que os irmãos voltem. Então, por favor, amém? Na hora do turno, das 10 às 4 da tarde, nós nos dedicamos à oração aqui. Tomar uma água, claro, você traz a garrafinha de água, isso e aquilo, mas tem gente que vem fazer piquenique na igreja. Aí não dá, né, irmão? Piquenique na igreja, não. Piquenique é na cantina, tem a cantina da igreja. Então, se você precisar tomar um café, comer alguma coisa, você vai lá na cantina da igreja. Amém? Amém? Fechou? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos falado nesses dias sobre simplicidade e pureza. E essa primícia, assim, eu estava conversando ali com o pastor Fernando, eu estou sentindo assim que Deus está estreitando a gente cada vez mais. Está apertando a gente. Por quê? Porque Deus quer um relacionamento mais íntimo conosco. Um relacionamento mais íntimo. E nenhuma árvore, irmãos, pode crescer se ela não for crescer a partir da raiz que ela brotou. Ela precisa crescer a partir da raiz que ela brotou, querido.
ela vive com a vida que brota da raiz. Então, quanto mais perto de Deus você estiver plantado, nessa, o justo, a Bíblia diz que ele floresce como uma palmeira plantado na casa do Senhor. Quanto mais você está plantado na presença de Deus, mais você vai fluir. Não se preocupe, talvez não é tempo de você dar fruto, mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Tem gente que já está dando fruto, tem gente que ainda não. Aí fica olhando para o fruto do outro, fica pensando: meu Deus, e eu, Jesus? Fiquei para trás. Não, não ficou não. O fruto nasce na estação própria. Pastor, mas se não é a minha estação de dar fruto, o que é que eu faço? Celebra com quem está dando fruto. Se não chegou a sua estação de dar fruto, mas tem alguém perto de você dando fruto, celebra os frutos dele. Celebra, levanta as mãos dele. Fica alegre por causa dele. Mesmo que você não esteja prosperando, mesmo que você esteja passando dificuldade, mas se tem alguém perto de você que está dando certo, o negócio está fluindo na vida dele, celebra os frutos dos outros, irmãos. Sabe quando você sabe que você está numa casa de misericórdia, numa casa de pureza, numa casa de unção? É quando irmãos começam a se alegrar com a vitória dos outros irmãos. Quando você está num lugar onde irmãos só invejam os outros, gostaria de ter o que o outro tem, gostaria de fluir na unção que o outro carrega, gostaria de ter o dom do outro. Ah, irmão, esse lugar, ele é propenso a criar sementes segundo as suas espécies. Vai criar pessoas invejosas, rancorosas. Mas se você está no lugar: pastor, eu não estou dando fruto ainda não. A semente que eu plantei ainda não está dando resultado. Mas celebra com quem está dando resultado. Eu não estou dando fruto, mas o meu irmão está dando fruto. Eu vou celebrar com ele. A minha empresa ainda não deu certo, mas a empresa dele já está vendendo, ó. Já está vendendo. E eu vou celebrar com ele, vou abençoar ele, porque vai chegar meu tempo. Amém, irmãos? Celebre a vida das pessoas. Então isso é simplicidade, é você entender que talvez não seja o seu tempo. E aí você está vendo alguém dando certo, você fica lá e diz: uau, está dando certo ali para o meu irmão. Glória a Deus, eu vou celebrar com ele, eu vou me alegrar com ele. A alma não vai querer não, viu? Amém? A alma não vai querer não. A alma vai dizer: ele não merece, quem merece é você. A alma vai dizer assim para você: ele não é tão bom quanto você está enganado. Mas tu diz para ela assim: aquieta-te dentro de mim, alma. Fica fria aí que eu vou adorar o Senhor. Fica tranquila aí, alma. Aquieta-te dentro de mim. Celebra, irmão. Eu fui um cara que eu sempre celebrei e celebro até hoje as pessoas que deram certos, que cresceram, que foram para frente. E aquelas que não deram certo ainda, a gente está investindo, acreditando, empurrando, adubando, escavando, colocando adubo, humus. Glória a Deus. Vamos começar? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Ó, esse aqui, cara, tudo apavorado aqui, ó. Oh, meu Deus, é Jó, porque não é Salmo, Jesus. Bota Jó capítulo 2 aí, irmão. Glória a Deus. Jó capítulo 2. Ó, tem um aleluia aqui, ó. É. Vocês que estão em casa também acompanhem a gente na primícia esses 7 dias. O turno de oração a gente vai transmitir também, né? Vai transmitir o turno de oração. Vou deixar a câmera aqui, porque para que mostrar que está orando? Irmão, a gente não mostra que está orando. É porque tem gente em casa que não pode vir e fica orando junto com a gente, acompanhando as canções e orando às 6 horas do turno de oração. Amém? Não é por isso não. Jó capítulo 2, versículo 11. Ouvindo 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, vieram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita,
Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Combinaram ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Erguendo a voz, choraram, rasgaram o seu manto e lançaram ao pó. E lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe disse palavra alguma, pois viram a dor que era muito grande. Até aqui tá bom. Estende a mão para cá e me abençoa. Jesus é 7 dias e 7 noites. Nós queremos te adorar, Senhor. Que nesses dias nós sejamos despertados, equipados, destravados, alinhados pelo teu amor. Que o teu amor reine sobre nós, Jesus. Que a tua presença rasga os nossos corações e nos revele o que nós precisamos, como nós precisamos andar para ser melhor para ti, Jesus. Obrigado pela tua santidade, pela tua presença. Obrigado pelos esses milhares de irmãos que estão nos assistindo agora. Nós não temos o que dar a eles, mas o Senhor está aqui. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso para nos abençoar. Guarda-nos debaixo do teu sangue, em nome de Jesus, amém? Vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Vocês que nos visitam, pastores, nossos irmãos que estão aqui conosco. Tem irmão aqui de vários lugares do Brasil. Nós vamos ficar 7 dias aqui. A partir de amanhã já tem gente dormindo aqui também, em jejum e oração. Entra no jejum aí, irmão, amém? Chega de festa, vamos entrar o ano buscando a Deus, amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava lendo esse texto hoje pensando nesses 3 amigos de Jó. E é interessante que enquanto eles ficaram quietinhos, só chorando, condoendo-se, né? Ali, consolando o seu amigo, só chorando, cara, eles foram fantásticos. A hora que eles abriram a boca para tentar ajudar Jó, aí eles se perderam. Porque tem pessoas que Deus mandou você chorar com elas. Deus mandou você falar nada. É só para chorar. Não vai tentar consertar na carne coisas que Deus precisa fazer por dentro dela. Não vai tentar consertar com proibições externas o que Deus quer fazer no homem interior. Tem gente que vai tentar ajudar o outro, coloca mais regras sobre ele. Enquanto esses 3 amigos de Jó, o Elifaz, que significa meu Deus é ouro, o Temanita é da terra de Temã, neto de Esaú. Esse povo aqui foi neto de Esaú. Depois Bildade, que significa amor confuso, mistura. Ele era um suíta. A palavra suíta vem da palavra riqueza. Ele morava nesse lugar. O cara que morava num lugar rico, mas o amor dele era confuso. E aí tem o Zofar, que significa pardal, ave, que era da terra dos Naamatita, terra de Namá, amabilidade, ou seja, aquele que é extremamente amável. Isso significa, não sei nem porque eu estou falando que não influi, não contribui, nem auxilia, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses 3 homens, amigos de Jó, se reuniram, cada um da sua terra, né? Vamos marcar um encontro aqui no aeroporto, vão lá na casa de Jó. Se encontraram para ir ver o amigo. Ó, a gente soube que o amigo está mal. Os 3, quando viram de longe, começaram a chorar. Choraram, sentaram diante dele por 7 dias e 7 noites. É exatamente o tempo que nós vamos ficar aqui. 7 dias e 7 noites. E eles choravam. Eu tenho que aprender isso com Jesus. Deus me ensina a chorar com os que choram, me alegrar com os que se alegram.
Mas às vezes, irmão, você quer resolver o problema dos outros do seu jeito, a partir de você. Então esses 3 amigos, enquanto eles só choraram, eles ajudaram Jó demais. Estava ali, como é bom você estar chorando e chega alguém chorando e te abraça, dizendo: a gente está aqui, estamos aqui para te servir. Pronto, ninguém está tentando achar um culpado, ninguém está tentando fazer outra coisa, é só consolo. Mas a hora que eles quiseram ajudar Jó, eles não foram bênção na vida de Jó, não. E aí, por quê? Porque eles começaram algumas conversas ali, você vai perceber que eles tentaram justificar Jó. Eles não ajudaram Jó. Por quê? Porque embora eles estavam ali emotivos com Jó, porque quando a gente está, não é? A gente se emociona, se vai num velório, você se emociona com a família lutada, não é verdade? E eles foram movidos por emoção ali, e eles se emocionaram e quiseram defender o amigo, abraçaram, beijaram e tal, mas não consertaram nada, não ajudaram Jó em nada. Mas daí, se você ler a Bíblia em Jó, no capítulo 32, abre o capítulo 32, que coisa linda, olha aí. Dentre esses 3 amigos tinha um 4º amigo, e esse 4º amigo aqui, rapaz, esse cara ajudou. Capítulo 32 fala de um outro amigo que chegou, Eliú. Aí Eliú diz assim, ó: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Irmão, quando você conversa com alguém que é justo aos seus próprios olhos, você não pode concordar com ela. Quando você conversa com alguém que é só justo aos seus próprios olhos, que faz um esforço para defender a sua própria vida, o seu caráter, a sua moral. E aí Eliú, esse cara, ele entra e diz assim, ó: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Mas acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a ira contra Jó, porque este se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Então esse 4º amigo aqui, ele entra na discussão, na conversa. De um lado tem 3 amigos tentando condenar Jó, dizendo: Jó, você é pecador, você é isso, você é aquilo. Do outro lado tem o Jó tentando se defender. Mas nenhum ali estava entendendo o que Deus estava fazendo. E esse cara, esse Eliú, ele esperou para falar a Jó. Versículo 4 diz: Eliú esperou para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Ou seja, ele era mais novo. E na época o mais velho falava primeiro, deveria ser até hoje, mas amém. Então quando o mais velho estava falando, o mais novo não falava. Então ele esperou todo mundo cessar a conversa, ele foi e entrou na conversa. Ele disse: gente, vocês estão tudo errado aqui. Você, Jó, está se justificando demais. E se você ler do capítulo 32 ao capítulo 37, você vai ver Eliú dando um pau em Jó, irmão. Chamando Jó de arrogante, falando: Jó, você está tentando se justificar, você está dizendo que você é melhor do que Deus, você está dizendo que você é bom. E os 3 amigos ele condenou e disse: e vocês, para de dizer que ele está errado. Que conversa é essa? O cara está errado e ninguém pode dizer que ele está errado. Eliú, para mim, se você ler o capítulo 32, o capítulo 33, eu não vou ler porque é muito grande, capítulo 34, 35, 36 e o 37 de Jó, você vai ver Eliú tomando a palavra, o rapaz mais novo, tomando a palavra e colocando todo mundo no eixo, dizendo assim: você está arrogante e vocês estão muito crítico, e está botando. Então, irmão, Eliú, que significa ele é meu Deus, para mim esse cara aqui é o aferidor de medida, o homem que fez Jó olhar para dentro de si mesmo.
Lembra que eu falei ontem, comecei a reunião de ontem dizendo: se associe a pessoas que vão ajudar você a melhorar com Deus. Lembra que eu falei ontem, quando nós estávamos aqui no culto da virada? Se associe a pessoas que vão ajudar você a andar mais perto de Deus. Se associe a pessoas não que concordam com a sua carnalidade, não que concordam com o seu pecadinho de estimação, não que concordam com as coisas erradas que você faz. Se preciso for, irmão, perde o amigo, mas mostra ele para ele mesmo, faz ele olhar para dentro. Não adianta proibições externas para curar o homem interior. Jó, esse Eliú aqui para mim, ele foi o homem que fez Jó olhar para dentro de si. Um homem que disse assim, tá aí, depois você lê. É como se ele dissesse: Jó, cala a boca, porque quanto mais você fala, mais doente você vai ficar. Jó, cala a boca, para de se amaldiçoar. Jó começou a amaldiçoar até o dia que ele nasceu. Jó, fica quieto, leia. Porque eu já vi muita gente pregar dizendo que Jó era tudo certinho, tudo bonzinho, e era mesmo, porque ele era íntegro, reto, se apartava de mal. Mas Deus tratou dele, porque só Deus conhece o coração do homem, irmãos. Deus sabe o que é que tem dentro de cada um. E esses 3 amigos ficaram, viram o estado crítico de Jó, choraram, lamentaram, abraçaram, beijaram. Não tem erro nenhum você fazer isso, mas você precisa ensinar as pessoas a olhar para dentro de si. Quer ajudar alguém? Ensina ela a olhar para ela mesma. Quer servir alguém bem servido? Ensina ela a olhar para ela mesma. Não use essas qualidades para mostrar os seus defeitos. Use os defeitos para mostrar os defeitos. Fala dos seus defeitos para os outros. Você vai ajudar nos defeitos deles também. Quer ajudar uma pessoa? Ensine ela a olhar para si mesma. Esse Eliú foi um homem que só faltou dizer: Jó, cala a boca. Você está se achando mais justo do que Deus. Porque quando você se acha muito justo, você está chamando Deus de injusto. Quando você acha que o que você está passando é injustiça, você está dizendo que quem é injusto é Deus. Se você é de Deus, amém? Se você é de... Quem aqui é de Deus? Se você é de Deus, o justo não se justifica. Quando você acha que o que você está passando é injusto, você está dizendo que quem é injusto? Deus é injusto. Você está dizendo que você é mais justo do que Deus. Eliú argumentou com Jó em favor de Deus. Eliú fez Jó olhar para dentro de si mesmo. Aí você vai perceber que lá na frente, no capítulo 42, versículo de 1 a 6, Jó disse: Senhor, porque depois de Eliú, quem é que falou com Jó? O próprio Deus. Enquanto aqueles 3 amigos estavam ali diante de Jó, lamentando, chorando, Deus não pôde manifestar o que ele ia fazer. Mas quando vem alguém que entendeu o que Deus queria, fez Jó olhar para dentro de si mesmo e ver que Jó precisava ser tratado. E aí no capítulo 41 do livro de Jó, um capítulo inteiro, você vai ver Deus pregando para Jó sobre Leviatã. E Leviatã, na Bíblia, representa orgulho. Por que Deus iria falar de orgulho para um homem que é íntegro, reto, perfeito, que sacrificava pelos filhos antes deles terem pecado? Mas Deus sabia o que tinha lá dentro do coração de Jó. Porque manter as coisas aqui fora tudo ajustado não significa que está ajustado tudo aqui dentro. Tem casal, irmão, que vem de carro de mal para a igreja. Chega aqui na porta da igreja, pega na mão do outro, para todo mundo ver que está bem. Mentiroso! Pede ajuda, chama o Ministério de Família, diz: me ajuda, meu casamento está terrível, está um lixo. Ajuda meus filhos, ajuda meu lar. Não mostra uma coisa que você não tem, não mostra uma coisa que você não é. Você está com problema, diga: eu estou com problema, me ajuda.
Amém? Não se esconde atrás de posições, não se esconde atrás de microfones, não se esconde atrás de situações, porque Deus, simplicidade é isso, é você reconhecer que você precisa de ajuda. Para que Deus prega sobre orgulho para um homem íntegro e reto? Porque precisava tratar, irmão. Porque manter as coisas tudo em ordem, tudo organizado, tudo na sua prateleira, manter a casa em ordem não significa que a casa está limpa. Amém? Amém? Essa água aqui está limpa, mas você não sabe se ela está pura. Só eu sei, porque é eu que estou provando. Deus conhece você por dentro, porque Ele prova de você. Por isso que Ele não dá o direito para ninguém julgar o coração do outro, porque ninguém conhece um ao outro. Você conhece as atitudes aqui fora, diz, eu conheço teu coração. Às vezes na força da expressão diz, não, eu conheço teu coração. Não conhece coisa nenhuma. Você não conhece nem o seu, vai conhecer o coração do outro. Não, aquele cara ali é bom, conheço o coração dele. Não conhece. Só Deus conhece o coração. E Eliú disse assim, deixa eu ajustar a conta aqui, deixa eu ensinar vocês a olhar cada um para si mesmo. E aí no capítulo 42 Jó se arrepende, porque no capítulo 41 Deus prega sobre Leviatã para ele, sobre orgulho. Deus diz assim, onde é que você estava, Jó? Quando eu disse para as estrelas, vem até aqui, quando eu coloquei limites no mar, pode você pegar o Leviatã e colocar o anzol no seu nariz e puxar ele? Você tem controle sobre ele? Não, você não tem. Jó foi diminuindo. No capítulo 42 ele disse, Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus olhos te veem. Os olhos da fé não são esse aqui, irmãos. Os olhos da fé são esse aqui, ó. Os olhos da tua fé, por isso que Deus não vê como vê o homem. Deus quer que você veja como Ele vê. Por isso Ele quer purificar o nosso coração, limpar a nossa vida. E aí, no capítulo 42, Jó disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Você precisa se arrepender. Mas estava tudo certo, mas aqui dentro estava errado. Deus precisa consertar o homem de dentro para fora. Nós cantamos coisas, depois a gente vai entender o que está cantando. De dentro para fora. A religião sempre trabalha de fora para dentro. Ela tenta trazer proibições externas para curar o homem interior. Não adianta, irmãos. Isso é carnalidade. As demandas de um Deus divino você não sustenta com carnalidade. Você sustenta com o Espírito. Porque, meu irmão, depois você lê o capítulo 42 de Jó, versículo de 7 a 10. Aí Deus chama os 3 amigos de Jó, Fernando, e diz assim, ó, ele faz, vocês não falaram que era reto vocês não falaram que era reto de mim, para Jó. Agora eu quero que vocês façam sacrifício. Está ali, bota aqui para mim. Bota aqui para mim, para todo mundo ver. Jó 42, versículo de número 7. Fica esperto aí que eu vou pedir Bíblia aqui bastante hoje. Jó 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, o Teemanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto. Tá bom. Para Jó, Deus não pediu sacrifício. Porque gente arrependida não vive de sacrifício, irmão. Mas quem não entendeu o coração de Deus ainda está firmado nos seus sacrifícios. Quem ainda não entendeu sobre soberba só confia nos seus sacrifícios. Para aqueles 3 homens que não entendiam o coração de Deus ainda, choraram com o irmão que estava doente, glória a Deus, são emotivos, são irmãos presentes, glória a Deus, mas não pode me ajudar. Sabe quem é que pode te ajudar? Quem ensina você a olhar para dentro de si.
Não é porque chorou com você, porque sorriu com você, porque abraçou você, mas aquele que senta com você e diz assim: ô Dudu, você tem que olhar para dentro de você. Tudo aqui fora você está fazendo certo, mas aí dentro tem um porém contra ti. Isso. Mas Senhor, eu faço tudo certo, eu dou o dízimo, eu dou a oferta. Tem uma coisa que te falta. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Mas o Senhor quer me empobrecer? Não, quer te libertar. Você está preso ao que você tem. Deus sabe o que está no nosso coração, irmão. Deus sabe para quem Ele pode dar dinheiro, para quem Ele não pode. Deus sabe para quem Ele pode deixar famoso e que Ele não pode. Irmão, tem gente que se fica famoso, Deus me livre, ninguém suporta mais. Fica muito chato. Tem gente que se ficar famoso, se Deus der uma colherinha de chá, se deixa ele um pouquinho grande, pronto, já era. Eu já vivi isso, eu e a minha esposa. A gente já recebeu gente na nossa casa que era pregador, meia boca, e que a gente tratou, sentou na mesa e tal. Depois um dia a gente foi num evento assistir ele. Chegou lá, irmão, alguém veio e disse: não, ele vai pregar, não pode. Eu digo: mas ele ficou na nossa casa. Eu dei meu queijo para ele. Ele avisou de manhã que ele só tomava café com queijo mineiro. Eu corri atrás de um queijo. Se vocês desviar quando ficar grande. Ele só tomava café com queijo mineiro lá. Eu corri no mercado, comprei queijo mineiro. Ele comeu meu queijo. Fala para ele que é o rapaz do queijo. Não deu nem moral, irmão. Tem gente, irmão, que se tiver uns likezinhos, uns seguidorzinhos, já era. Fica chato demais. Fica terrível. Tem gente que Deus não pode dar dinheiro. Deus tem que curar primeiro. Verdade, tem gente que Deus não pode deixar famoso. Deixar famoso, ele pisa nos irmãozinhos tudo. É verdade. Ele pisa nos irmãos. Deus vai tratar de você. Deus vai tratar. Porque Deus sabe o que está no nosso coração. Deus quer nos curar. Porque se você ainda não entendeu sobre soberba, se você só enxerga soberba nos outros, orgulho nos outros, prepotência nos outros, meu irmão, infelizmente eu tenho que te dizer, você está desviado. Você tem que ver em você essas coisas. Essa lupa é para você olhar para dentro de você. Porque quanto mais eu descubro, mais eu tenho que me arrepender, mais eu tenho que me humilhar, mais eu tenho que reconhecer a sua grandeza. Quanto mais perto de Deus você chega, mais imundo você se sente, mais inútil você se sente, e mais Ele vai te usar. Amém, irmão? Eu reconheço que a minha bênção está em abençoar meus amigos. Eu reconheço que a minha bênção está em abençoar pessoas. Mesmo aqueles que falaram contra Jó, Deus disse: agora você vai orar por eles e eu vou te abençoar porque você está orando por eles. Pegou? Os caras falaram mal de Jó, criticaram Jó, acusaram Jó. Deus disse: agora Jó, você vai orar por eles, que enquanto você orar por eles eu vou te abençoar. Você já percebeu que Deus ama que você adora, que você ora pelo inimigo? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Porque só assim tu vai juntar brasa viva sobre a sua cabeça. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então eu quero ser profeta aqui nessa noite. Alguns que estão aqui, tomara que não seja eu, Jesus. Está que nem Jonas no barco. Vai ter que olhar para os amigos e dizer assim: me joga na água.
Por quê? Porque essa tempestade é culpa minha. Por quê? Porque eu estou fora dos caminhos do Senhor. Porque eu estou desviado do propósito. Deus mandou eu fazer uma coisa, eu fui fazer outra. E essa tempestade é eu. Pode me jogar na água. Tem irmãos que vão ter que chamar alguns outros irmãos e dizer assim: me joga na água. Por quê? Porque todo esse problema é culpa minha. Me joga na água, me devolve para o propósito. Não, mano, a gente não pode me jogar. Deus depois se vira comigo. Você vai morrer? Não, não vou. Deus vai fazer alguma coisa. Me devolve para o propósito. Eu quero voltar para o lugar que eu saí. Levanta sua mãozona assim, deixa eu profetizar. Eu quero declarar que nesses dias Deus vai levantar pessoas para te jogar na água, para devolver você de volta para o propósito de Deus. Você cresceu um pouquinho, ganhou um dinheirinho, ficou famosinho, e agora tem que voltar para dentro da água para ir fazer o que Deus chamou você para fazer. Cutuca aí alguém que está do seu lado, me joga na água aí, irmão. Me joga na água, irmão. Irmão, me joga na água. Vou te jogar, hein? Não, Deus me chamou para ir para Tarsis. Chamou coisa nenhuma. Chamou coisa nenhuma. Não use o propósito de Deus como fuga. O propósito de Deus não é fuga. É extraordinário, é brilhante, é propósito de Deus. Amém? Não, mas eu estou indo para Tarsis porque Deus tem uma obra na minha vida. Tem coisa nenhuma. Volta. E se ninguém te jogar na água, eu te jogo. Você tem que ter coragem para dizer: essa tempestade é culpa minha. Irmãos, eu amo isso, quando alguém assume a bronca. Quando aqueles 12 discípulos estavam com Jesus na mesa, Jesus disse: um de vocês vai me trair. Ninguém disse: é ele, é aquele ali, ó. Não, todo mundo perguntou: por acaso sou eu, Senhor? Porque na presença de Deus você só vê você, você não vê mais ninguém. Você cuida para que você não faça errado, para que você não traia. Você está sempre cuidando. Eu amo isso, irmão, quando alguém assume a bronca e diz: é nós. A bronca é comigo. É comigo. Por isso que Deus amava Davi demais, né, irmão? Davi olha para o gigante e diz: o negócio é comigo aqui. Ninguém vai, eu vou. Mas eu vou morrer? Vou não. Eu já matei leão, urso, eu estou treinado. Já apanhei na cara, já dormi na rua. Já comi do lixo. Eu sei viver. Eu sei apanhar. Eu sei viver. Eu vou contra esse gigante. Ele vai vir contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe como que eu chamo isso? Nobreza. Nobreza. E nós não podemos perder a nobreza diante das coisas ruins, das ofensas, das dificuldades, dos percalços da vida. Isaías 32, abra comigo aí. Isaías 32. Já falei disso aqui esses dias, mas deixa eu aprofundar um pouquinho mais aqui. Isaías 32. Então eu quero amigo assim. Não é só para chorar comigo, não. É para fazer você olhar para dentro de você. Quando algum amigo fazer você olhar para dentro de você, é teu amigo mesmo. Amém? Amém? Olha o que diz Isaías 32, versículo 7, diz assim: ó, todas as armas dos fraudulentos são más, maquinam invenções malignas, para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando a petição do pobre é justa. Meu Deus. Alguém tem uma tradução aí, a NVT? Tem aí? Alguém tem uma tradução NVT? Você presta aqui para mim. Essa tradução aqui é maravilhosa. Isaías 32, verso 7. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas. Tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres
é justa, mas os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. A minha tradução aqui diz: os nobres projetam coisas nobres e sobre nobres atos perseveram. Sabe quem é nobre para mim? É quem assume a bronca, quem vive transferindo responsabilidade e culpa. Não é, a nobreza não está nisso. Nobre, sabe o que é? Sabe quem é o meu modelo de nobreza? É quem tem coragem de se esvaziar da sua glória, descer, tomar a forma de servo e ser obediente até a morte, e morte de cruz, e depois receber um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o meu modelo de nobreza. O meu modelo de nobreza é alguém que tem coragem de se esvaziar de si mesmo, alguém que tem coragem de fazer as pessoas olharem para dentro de si. Irmãos, deixa o pastor te falar uma coisa: o nobre projeta coisas nobres e sobre nobres atos persevera. Não adianta você perseverar na teimosia, porque perseverança e teimosia são coisas diferentes. Você, para perseverar, você não pode perder a nobreza. Você não pode, o seu caráter tem que continuar refinado. O seu amor não pode, você não pode diminuir o amor para continuar. Ou seja, eu amo, eu ando, mas eu não acredito. Eu ando, mas eu não quero. Eu ando, não, isso é teimosia. É você teimar numa coisa, nobreza. Porque sem nobreza, a perseverança, ela pode ser por teimosia. O nobre projeta coisa nobre e sobre nobres atos persevera. Amém? Você tem que continuar, mas não pode esfriar o amor. Porque tem gente que está na igreja há 40 anos e agora ficou duro de coração. Era para ficar maduro e agora está duro, não acredita em mais ninguém. Não acredita em mais nada, não acredita mais no milagre, não acredita mais em ninguém, não acredita mais em pessoas. Já foi tão ferido, tão machucado, mas eu estou aqui, estou firme, estou de pé. Não, você não está de pé, você está caído por dentro, você é um palanque no banhado. Você só está vestido de crente, você só vai na igreja, você só dá o dízimo. Cerimonialmente você é perfeito, mas você está caído por dentro, não tem mais alegria na sua fé, não tem mais lágrimas nos seus olhos de esperança. Você está me entendendo? Aleluia. Mas quando alguém faz você olhar para dentro de si mesmo, meu Deus, você diz: Deus é mais justo do que eu, tudo que eu estou vivendo tem um propósito. Vai ver, Deus quer me ensinar. Vai ver, eu sou orgulhoso mesmo. Vai ver, eu não tenho caráter mesmo. Vai ver, eu sou mau mesmo. Nobreza. O que significa nobreza? É aquele que é pertencente aos nobres, da descendência ilustre, aquele que é generoso, distinto, majestoso e excelente. Isso é nobreza. Você não pode continuar sentado numa igreja por 20, 30 anos e não ter mais alegria da salvação. Eu estou na igreja porque, né? Para onde iremos nós? Para o mundo eu não vou voltar, né? Sabe, é aquele casamento que não tem mais sabor, não tem mais toque, não tem mais cheiro, não tem mais atração. Para você tanto faz cantar um corinho de fogo, tanto faz, você vai por aí. Você perdeu o tom. Você não tem mais vontade. Sabe, você não é mais atraído pela sua glória. Mas eu estou na igreja, eu estou ali, eu estou perseverando. Não, isso não é perseverança, é teimosia. É melhor. A gente que diz assim, né? A gente diz na nossa carnalidade: é melhor estar na igreja do que no mundo. Não, é melhor estar no mundo. Porque pelo menos lá no mundo, se acontecesse alguma coisa errada, ele se arrependia e voltava correndo. É melhor estar no mundo, quebrantado, chorando para voltar, do que estar na igreja, amém? Como se fosse o dono, como se fosse o dono da inteligência, como se fosse o dono da intelectualidade, como se fosse o sabe tudo.
É melhor estar num mundo desviado, que pelo menos, eu me lembro quando eu estava desviado, que eu passava na frente de uma igreja, ou escutava alguém cantar um corinho e eu saía para chorar. Porque embora a minha alma adorava o diabo, mas o meu espírito ainda sentia saudade do céu. Do que estar sentado numa igreja. A gente diz, não, mas é melhor estar na igreja, né? Não, você pode estar na igreja e estar desviado. Melhor é estar em Deus, queimando por Jesus. Melhor é estar apaixonado por Cristo. Melhor é ter lágrimas de esperança, ter palavras de vida. Não é estar na igreja sentado como se fosse um programa de finais de semana, no piloto automático, Ctrl+C, Ctrl+V. Não, irmãos, isso não é vida, irmãos. O que eu faço então, pastor? Para de olhar para os outros, se comparar, e começa a olhar para dentro de você e ver o buraco que está aí vazio. Começa a olhar para dentro de você e dizer, cara, eu preciso voltar. Um homem que tinha tudo, sentava num trono, tinha as mulheres que queria, as concubinas que queria, riqueza e honra e glória tinha à vontade, tinha guerreiros, e o cara ainda era habilidoso na espada, na lança. Esse homem fez uma caca. Sabe o que ele fez? Ele botou tudo fora. A Bíblia diz que ele foi sozinho para o deserto. E ele não pediu tudo de volta. Ele não disse, me devolve a igreja, me devolve o microfone, me devolve a fama. Não, ele só disse, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Porque tudo isso aqui, ó, eu estou no trono. Ele não pediu o trono. Ele não disse me devolve o cetro. Ele não disse me devolve o trono. Ele disse não, ele disse me devolve você. Me dá você de volta para mim. Me dá você de volta para mim. Eu quero começar essas primícias dizendo, você não precisa de um novo trabalho, você não precisa de um salário melhor, você não precisa de uma nova denominação, porque às vezes é muito melhor estar numa nova denominação, porque isso esconde o seu mau caratismo. Você não precisa de mais nada, você precisa dizer assim, Deus me devolve você, eu quero você de volta. Eu quero você de volta, Deus. Eu preciso de você de volta. Eu preciso de você de volta. Sim, Rael, sim. Isso, hoje, esses dias são dias de voltar para perto dele, de voltar para ele, de ser a primícia dele. Você é a minha primícia, Jesus. Só quero a ti. Nós não podemos perder essa nobreza, irmãos. Essa nobreza, porque essa nobreza que me faz perseverar em Cristo. É essa nobreza que me leva para frente. Continuar nobre. Eu não quero continuar por teimosia, eu quero continuar por nobreza. Eu quero continuar servindo a Cristo, mas eu quero continuar amando. Meu coração não vai congelar por causa da perseguição, por causa dos falatórios, por causa das perdas, por causa das angústias, ou por causa das decepções. Não deixe seu coração congelar, irmãos. Não deixe seu coração congelar. Não deixe. É aquela coisa gostosa de você querer estar ali, você querer estar com Ele, você querer estar perto dEle. Um nobre sabe que é nobre por causa do sangue nobre que ele carrega no seu corpo. Um nobre sabe que é nobre por causa do seu sangue, porque a nobreza de uma família está no sangue. Você já ouviu esse ditado, sangue nobre? É por isso que ele me comprou com sangue precioso, para dizer, Luiz, você é tão nobre para mim, e eu gostaria de ser tão nobre para você. O nobre sabe o que é nobre, porque ele tem sangue nobre. Ele sabe de quem ele é filho, ele sabe quem é o pai dessa nobreza. Sabe o que acontece? Nós perdemos a noção do que é ser filho, perdemos a noção do que é de que sangue temos no nosso corpo, e perdemos até a noção de corpo.
Nós precisamos do sangue de Cristo. E sabe quando a gente perde a nobreza, sabe o que acontece? O que na tua vida veio por graça, o que você recebeu por graça, você quer cobrar dos outros por obra. Quando você quer cobrar de alguém por obras, é porque você não reconhece a graça que você recebeu. Porque você acha que Deus também te cobra por obras. Você recebeu uma dádiva por graça. Como você tem coragem de cobrar dos outros por obra? A mesma graça que foi liberada para você, você tem que liberar para as pessoas. A mesma graça. Amém. Mas pastor, tem gente difícil. Você já me ouviu falar milhões de vezes isso aqui nesse púlpito. As pessoas que você menos consegue transformar são as que mais transformam você. Tem pessoas na igreja que com as suas atitudes, elas foram colocadas no corpo justamente para derrubar aqueles que acham que fazem tudo certinho. Sim, irmãos. Na maioria das vezes as suas atitudes confrontam o seu entendimento. Porque a atitude de muitas pessoas confronta o nosso entendimento. Porque, irmãos, quando Jesus estendia a mão para ajudar alguém, tinha sempre alguém dizendo: mas a lei não diz assim. Já percebeu? Quando Jesus estendia a mão para ajudar alguma pessoa, ou um leproso, ou uma prostituta, ou alguém, tinha alguém sempre perto, defensor da lei, que dizia: mas a lei não diz assim. Vai sempre haver esse confronto, irmãos, sempre. Sempre. A lei e a graça vai sempre se confrontar, porque tem sempre os defensores da lei. Jesus nunca deixou de fazer nada por causa da lei. Nunca deixou de amar um leproso e de abraçar um leproso, porque a lei dizia que ele era imundo. As prostitutas se convertiam e serviam ele no ministério. Olha, as missionárias. Jesus fez coisas, comeu na casa de publicanos, abraçou leprosos, e tinha sempre alguém lembrando ele: a lei não diz assim. Não é assim que a lei fala. Vai chegar uma hora na sua vida que você vai ter que decidir o que você vai viver. O que diz a lei, ou o que Jesus fez por você. Vai chegar uma hora que você vai ter que entender o que é mais importante: o amor ou a lei? Não, mas nós temos que obedecer à lei dos homens. Então obedece. Obedece bastante. Continua obedecendo. Tem que obedecer mesmo. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Sabe por que pessoas morreram por causa de Cristo? Porque eles tiveram que escolher. Sabe por que você lê na Bíblia sobre os mártires? Em Hebreus capítulo 11, porque eles tiveram que escolher e que decidir em quem eles confiavam realmente. Irmãos, o mundo, o cenário do mundo, ele não é o cenário bíblico. Ele não contribui com o cenário bíblico. Como nós vamos reagir quando nós somos ofendidos? Quando nós vamos reagir? Lembra quando furaram Jesus numa lança? O que é que saiu do lado dele? Sangue e água, irmãos. Por quê? Porque é o que tinha dentro. Quando nós somos atacados, a gente sempre reage com o que tem dentro.
você reage sempre com aquilo que tem dentro. Jesus saiu sangue e água, saiu vida, saiu palavra, porque é isso que ele tinha dentro dele. Irmãos, viver na simplicidade com Cristo, simplicidade é uma coisa, simplismo é outra. Amém? Simplicidade é você saber que quem você é em Deus. Você pode ser um ousado simples, sim. Eu até coloquei um tema nesses textos que estou escrevendo esses dias: a ousadia da simplicidade. Porque você pode ser alguém ousado, mas mesmo assim continuar simples. Você pode conhecer os mistérios de Deus e mesmo assim continuar simples. Porque quando você caminha em revelação, você não pode ser alcançado por ninguém. Uma águia, irmão, ela só pode ser alcançada por outra águia. Então não adianta. Quem anda em revelação, irmão, não consegue ser alcançado por ninguém. Ninguém consegue alcançar quem anda em revelação. Porque quem anda na sua justiça vai sempre fazer conta e vai ver que não vai dar. Mas quem anda em revelação, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque você precisa ler Efésios. Abra aí, Efésios capítulo 3, versículo 8. Você está pegando essa palavra, meu irmão? Está mexendo aí, tá? Até 7 dias nós vamos. Vai ser forte. Efésios capítulo 3. Eu estou um pouco rouco. Hoje eu poderia colocar alguém, hoje e amanhã, mas eu faço questão de começar esses 2 dias, que eu quero deixar uma pista pronta aqui. Quem for falar aqui vai falar sobre isso. O assunto aqui é simplicidade, é pureza e ousadia de espírito. Olha o que diz Efésios capítulo 3. Olha o que diz, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. A dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, mas que ao Deus que tudo criou. E foi assim para que agora, quando? Agora. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso e confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que estejais fortalecidos com o poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude em Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, Paulo está dizendo, tem um mistério que estava oculto, mas que agora pela igreja. Quando é que esse mistério foi revelado? Quando a igreja nasceu, quando Cristo trouxe a revelação do que é a igreja. Mas você precisa entender que a igreja não começa no Novo Testamento, a igreja começa desde a criação. Se você estudar a vida de Abraão, você vai ver que Abraão,
Ele foi o primeiro homem a acreditar na ressurreição. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19, que Abraão não hesitou em matar o seu filho porque ele cria que Deus poderia ressuscitar dentre os mortos. Se você ler Hebreus 11, 8 e 9 e 10, você vai ver que Abraão habitava em tendas na terra da promessa. Embora ele fosse herdeiro com seus filhos e netos, mas ele habitava em tendas porque ele esperava algo superior, a cidade que descia do céu, a qual Deus é o arquiteto e o fundador. Abraão viu a nova Jerusalém celestial. Abraão, quando vai matar o seu filho, como disse o pastor Fernando aqui na hora da oferta, ele pré-anuncia o que Deus ia fazer com Jesus. A igreja não começa em Mateus, irmãos. A ideia de Deus sempre foi a igreja. A ideia de Deus, Israel, as pessoas acham que Deus é o Deus de Israel. Os evangélicos acham que Deus é o Deus dos evangélicos. Mas Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus de toda a terra. É por isso que toda religião tem um Deus. Na realidade, todos estão buscando o mesmo Deus. Só que há um Deus. Todas as religiões podem levar você a um Deus, mas há um Pai. Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, embora tem muitas religiões que te apresentam um Deus, que vai ver é o mesmo, mas um Pai, só quem te mostra é Jesus. Por isso que eu sou cristão, porque eu não adoro a um Deus, eu sirvo a um Pai, por uma herança eterna, que já foi comprada para mim na cruz do Calvário pelo meu irmão mais velho. Você está me entendendo? Isso é cristianismo. Isso é simplicidade de Cristo. Paulo disse: o que estava oculto agora é dado a conhecer. Quando? Ele disse: agora. Conhecer por meio da igreja os principados e potestades. Irmãos, até os demônios aprendem com a igreja. Porque Jesus é o cabeça de todo principado, de toda potestade. Até os demônios, eles não têm revelação. Os anjos não têm revelação. Por isso que eles precisam da revelação que Deus dá à igreja. Porque o mistério que estava oculto agora está sendo desvendado para a igreja. Se você vê um anjo com um iPad aí anotando, não se assuste. Demônio não sabe o que vai acontecer nos finais dos tempos, mas Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus santos, seus servos, os profetas. Peraí, o senhor está dizendo que anjo não tem revelação? Porque eles não têm o Espírito de Deus. Eles foram criados. Mas você tem o Espírito Santo, um pouco menor do que os anjos. Ele te fez, de glória e honra te coroou, e colocou tudo debaixo dos seus pés. Eu sei que isso está falando de Jesus, mas entenda isso. Irmãos, a igreja, ela é reveladora da sabedoria de Deus, tanto aos anjos como aos principados. O senhor está dizendo que demônio vem na igreja para aprender? Vem. Ele não tem revelação. Ele não sabe o que vai acontecer nos finais dos tempos. Ele sabe que é triste, mas ele não sabe como é que é. Mas ele lê a Bíblia, pastor, mas não tem revelação. Porque não é aqui os olhos da fé. É aqui. Isso é o que Ele já fez, irmãos. Leia Efésios. Ele me abençoou com toda sorte de bênção. Ele me abençoou. Ele já fez. De glória e honra te coroou. Já está pronto. Leia Efésios. Meu Deus, versículo 1.
capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, pois Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo amor, pelo sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Oh, meu Deus! Mas isso aqui não é para espiritualizar, é para experimentar o que já fez, o que ele já é seu. Deus quer pegar essa realidade espiritual e revelar para você. Por isso que não dá, a religião não consegue transformar você. Você precisa ter uma revelação de Cristo no seu interior. Por isso que Eliú, graças ao amigo de Jó, Eliú, que fez Jó olhar para dentro de si mesmo, e Jó percebeu: eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu estou te vendo. Porque eu não estou te vendo aqui, eu não estou te vendo numa imagem de escultura, eu não estou te vendo num templo, eu não estou te vendo numa pedra, eu não estou te vendo numa árvore, eu estou te vendo em mim. Ei, por isso eu me arrependo, porque quando você achar Deus em você, você vai tratar todo mundo com nobreza. Quando você achar Deus em você, você vai ter paciência com os outros, você vai ter misericórdia de todo mundo. Mas você primeiro precisa ver Deus em você, não em coisas, não nos outros, não numa religião, não no templo, não no altar, não no púlpito, não num pregador. Você precisa ver Deus em você. Mas eu não vejo, pastor. Claro, você só olha por fora, se arruma por fora, mas não se ajusta por dentro. Ah, meu Deus, isso é tão forte, irmãos. Esse texto aqui de Efésios 1, de 3 a 14, esse texto está dizendo que ele já fez. Isso não é o que ele vai fazer, ele já fez. E se ele já fez, a miséria não tem nada comigo. A doença não pode ter nada comigo, não. Eu posso até morrer doente, mas ela não tem nada comigo, não. Eu vou viver eternamente. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu sou capaz. Por quê? Porque Deus vai te levar a conhecer o reino dele. Mas não pense que você vai conhecer só o reino dele, você vai conhecer o reino das trevas também. Por isso que Jó conheceu. Ele teve que conhecer o reino das trevas para lidar com o seu orgulho. Por isso que Jonas, quando foi jogado na água, o peixe pegou ele, e ele ficou 3 dias nas entranhas do peixe, e lá ele teve um encontro real com a sua realidade. E quando pediram um sinal para Jesus, Jesus disse: eu não vou dar outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Sabe o que Jesus está dizendo? Você quer ser usado para transformar cidades? Você precisa ter a tua experiência com o inferno também. Você precisa ter a tua experiência no abismo, ser pressionado, ser esticado por dentro, ser perseguido até não suportar mais. Você quer ser o governador do Egito, você precisa ir para a cadeia. Você precisa ter experiências com as trevas. Ninguém vai governar os céus e a terra sem ter experiências com as trevas. Por isso você vê essa angústia, esse desânimo, esse medo, essa pressão. Sabe o que essa pressão está fazendo? Ela está te aperfeiçoando e você não está percebendo isso. Olha o que diz Efésios 1. Olha aí, Efésios 1, eu já vou terminar. Efésios 1, 15 a 17. Olha o que diz: pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação.
Sabe o que é que Paulo dizia? Vocês precisam receber esse Espírito, para vocês não é só receber, é entender. Por isso, irmão, revelação não pode se transformar só em informações nas suas mãos. A Bíblia é para você comer, é para você mergulhar, é para você se descobrir nela. Paulo se interessava pelos Efésios, ele dizia: eu oro por vocês, porque ele percebeu que os Efésios mergulhavam mais profundo em algumas coisas. Você precisa saber como funciona o que eu estou dizendo. Nós precisamos saber como funciona o corpo de Cristo, porque, irmãos, o corpo de Cristo precisa de sabedoria para saber como funciona. Por quê? Porque se eu não souber como funciona, eu não desfruto na plenitude. Mateus 3,19, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Eu preciso entender para saber como funciona. Ai, meu Deus. Por isso você vai ver nas Escrituras: para que saibais, creiais e entendais. Você precisa saber para poder crer, e você precisa crer até entender, porque você só desfruta o que entende. Se você não entende, você não desfruta. É como no tabernáculo, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos. Quando você chega no santo dos santos, você já entendeu tudo. Por que você teve que passar ali? Pelo pão, pelo candelabro, pela pia, pelo pão da proposição. Você entendeu cada fase do seu ministério. Você entendeu que teve uma época na sua vida que você não dava fruto, você produzia só 30 sementes por uma, mas depois você começou a produzir 60, e depois você entrou numa esfera de 100 por uma, é 100, cada enxadada é 10 minhocas. É uma loucura. Parece que tudo que você faz funciona corretamente, como um sincronismo celestial. E você pensa: cara, eu estou ficando bom. Deus diz: não é você. É porque agora você está entendendo como eu funciono. E agora você não vai ofertar para você, não é mais um sacrifício. Ficar na porta da igreja para servir os outros irmãos, para você não é mais um sacrifício. Ficar no estacionamento, pregar a palavra, quando todo mundo está fazendo festa, você está servindo, não é mais um sacrifício para você. Por quê? Porque você entendeu. Irmão, quem entende desfruta. Você não precisa pregar mais para quem já entendeu. Para quem já entendeu, cada palavra, irmão, é só regozijo. Os dias difíceis são dias de aperfeiçoamento. Agora, saibais, creiais e entendais. São processos, porque guerra se faz com sabedoria. Eu preciso ter sabedoria para entrar em guerra, porque a sabedoria é a minha maior arma de guerra. Irmão, se Salomão usasse a sabedoria dele para fazer guerra, ele não precisava ter feito aliança pagã. Quem não usa a sabedoria para guerrear, vai ter que fazer aliança pagã para se manter em paz. Guerra se faz com sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Não é de força, é de sabedoria. Eclesiastes 10:10. Se o machado perdeu o corte, então eu tenho que botar mais força. Mas não é pela força, é pela sabedoria, pela destreza. Amém, irmãos? Amém? Você recebe essa palavra? Então aplaude ao Senhor bem forte. Me dá 5 minutos. Porque não é só falar o que nós não temos, a gente precisa capacitar para poder entrar em guerra. Por que eu estou falando isso? Porque os anos que estão por vir, irmão, serão anos de guerra. E a maior das guerras são aqui, emocionais. As maiores guerras que você vai sofrer não são guerras de armas, são guerras emocionais. Perseguições emocionais. Irmãos, tem 3 tipos de cenários sendo revelados nesses dias. Um cenário profético,
que é o que Deus disse, e o que Deus disse vai se cumprir. Mas também tem um cenário apostólico. Qual é esse cenário? É como que eu vou trabalhar para que o que Deus disse se cumpra também em mim. Mas não tem só um cenário profético e também não tem só um cenário apostólico, tem um cenário jurídico. Ou seja, eu preciso de jurisdição, ou seja, de autoridade para funcionar como Deus deseja que eu funcione. Porque eu preciso de uma autoridade para funcionar nesse cenário. O cenário profético é Deus dizendo, vai acontecer. Não adianta, tem oração que você vai fazer que Deus não vai responder, porque não vai mudar. É necessário que aumente a maldade do coração do homem. Tem cenário que não vai. Então o que é que eu faço? Você cuida do seu coração. Cuide do coração do seu cônjuge, do coração dos seus filhos, do coração dos seus netos, do coração dos seus amigos. Se associe de Eliú, ande perto de Eliú, que faz você olhar para dentro de você mesmo. Ande perto de pessoas que faz sempre você se questionar a si mesmo. Que você pensa que está te humilhando, mas não está te humilhando, está te respaldando, está te confrontando para que o orgulho venha para fora e a gente seja curado. Então o cenário profético é o que Deus disse que vai acontecer. O cenário apostólico é como eu devo me posicionar para funcionar de acordo com aquilo que vai acontecer. E o cenário jurídico é como eu me movo em domínio e autoridade. Esse cenário jurídico, irmão, ele fala de juízo sobre Satanás e seus demônios. Satanás não tem direitos legais sobre a terra. Ele não tem. Ele só toma os espaços vazios aonde não tem uma autoridade legítima. Satanás, ele é usurpador, ele usurpa o lugar que não tem autoridade legítima. Mas quando chega uma autoridade legítima, ele toma o lugar. E se você me diz que você é filho de Deus, você tem que ser uma autoridade legítima. Agora, autoridade, você não pode entrar em guerras de jurisdições que você não se preparou para elas. Você vai tomar pau. Como é que eu vou entrar numa guerra? Como é que é? Me prepara onde? Onde é que afia as espadas? Não, é entendimento. É entender como Deus trabalha, como Deus funciona, como funciona o amor de Deus, a justiça de Deus, os atributos de Deus. A autoridade, ela tem pelo menos 4 condições básicas. Anota aí se você tem uma caneta ou tem um celular, porque isso vai te ajudar a se movimentar com demônios que não saem da sua família, com demônios que não saem da sua casa, com espíritos malignos que não deixam as suas empresas. Você trabalha e não prospera. A família vai, daqui a pouco o pau pega, briga todo mundo, fica todo mundo de mal. Mais um ano todo mundo de mal. Aí faz as pazes no Natal, no Ano Novo, briga tudo de novo. A autoridade, ela tem 4 condições básicas. Primeiro, revelação. Segundo, posição. Terceiro, condição. Quarto, função. Revelação, posição, condição e função. Então vamos lá. Agora eu vou botar tudo isso dentro de uma frase. Eu preciso ter uma revelação de quem Deus é. E quando eu entendo quem Deus é, quem Ele é, Ele me posiciona. E quando Ele me posiciona, isso gera em mim uma condição para exercer a função que Ele me deu. Eu vou repetir. Eu preciso ter uma revelação de quem Deus é em mim. Não é tentar agradar eles com ordens externas, como Jó fez, e Jó teve que ser confrontado no seu interior. Então eu preciso ter uma revelação de quem Deus é. Quando eu tenho essa revelação, quando eu entendo quem Ele é, Ele mesmo me posiciona. E essa posição que Ele me dá gera em mim uma condição para funcionar. Por isso que tem muita gente funcionando, mas não foi Deus que posicionou. E porque não foi Deus que posicionou, funciona na carne, funciona na alma, funciona até se machucar. Quando se machuca, para tudo e vai embora.
Pegou? Quando é que eu sei que eu estou funcionando no lugar que Deus me quer? Quando tem confronto, quando tem guerra. Porque o lugar de guerra significa que aquele lugar é meu. No Egito o povo vivia na luta, amassava barro o dia inteiro para comer de noite. Isso é luta. Como é que está, irmão? Ah, estou na luta. Está no Egito. Aí Deus tirou eles da luta e levou eles para o deserto. Prova. Ali eles foram provados. Come do maná que cai do céu. Mas não tem água. A rocha vai chegar já. É prova. O deserto é para você conhecer Deus de perto. Mas quando eles chegaram na terra prometida, Deus disse o quê? Expulsa todo mundo dela. Vai ter guerra? Vai. Por quê? Porque essa terra é sua. Então, se eu estou no lugar de guerra, foi guerra ontem, não foi lá? Ontem foi guerra, não foi? Rapaz, guerra, nós levantamos uma guerra. Quando nós fomos fechar esse negócio, uma guerra, o homem só faltou tirar o couro da gente. Mas eu sabia que nós estávamos em um lugar que é nosso. Deus nos entregou. E aí eu fui as 3 vezes, eu ir lá para fomos na rua, voltando, não vamos. Vamos embora, não vai dar. E, não, vai, segura, volta. E, Quando eu estou em guerra, eu sei que Deus me entregou aquele lugar. Eu sei que essa terra prometida já é minha. Saduceus, Eteu, Jebuseu, Filisteu, cai por terra, porque essa terra aqui é minha. Diabo, nem o inferno é seu. A terra ele entregou aos filhos dos homens, é minha. Mas tem lugar porque lá que é o diabo que governa. Sabe por que o diabo governa lá? Porque não tem um filho de Deus adorando a Deus lá. Deus governa onde ele é adorado. Então, revelação, posição, condição e função. Eu preciso me reposicionar, porque só isso vai me gerar a condição de servir corretamente. E como é que eu vou me posicionar? Pastor, eu quero ser diácono. Pastor, eu quero ser pastor. Pastor, eu quero ser músico. Não, não é o que você quer. Você precisa conhecer Deus. E Deus vai dizer: filho, você vai passar 1 ano no estacionamento. Você diz: sangue de... eu não é meu chamado. Quer cozinhar para morador de rua? Eu tenho diploma. Deus sabe do seu diploma. Ele quer humilhar. Você não entendeu, ele quer te humilhar. Ele quer te humilhar. É, te humilhar. Eu ficar na porta? Eu não. Eu dou o dízimo nessa igreja. Não tem cadeira para mim, mas eu sou dizimista. Pega seu dízimo de volta. Passa ali, pega de volta. Você não entendeu nada. Por que os pastores sentam aqui na frente? Porque são pastores. Mas por que o filho do pastor senta lá em cima? Porque é meu filho. Se ele for na sua empresa, ele vai sentar onde? No seu escritório. Por quê? Porque a empresa é sua. E esse altar aqui, quem governa sou eu. Então meu filho fica perto de mim. Você está me entendendo? Deus é o pai da casa, mas ele sempre coloca alguém. Mas por que esse lugar é separado para os pastores? Eu também sou dizimista. Mas você não é pastor, querido. Você não sofre o que a gente sofre. Mas por que eles sentam na frente? Para ficar perto de mim aqui, porque eles são o primeiro a apanhar. São o primeiro a ouvir. E quando alguém cai aqui, pastor, pega aqui. Pastor, pega lá. Pastora, está perto. Você está entendendo? Só por isso. Não é benefício nenhum, é trabalho.
Mas o orgulhoso não, ele quer estar à altura de todo mundo. Não espere mais uma tempestade para saber que Deus quer transformar a sua vida, meu irmão. Não espere mais um caos, não espere. Não espere. Irmão, pastor Ulisses já vendeu, cadê o Ulisses? Está aqui. Já vendeu espetinho ali fora. Foi? Não foi? Vendeu espetinho? Pastor Lapa, que é vice-presidente do Mevan, chega domingo ele está lá vendendo pão. O pastor Vânis ficou quantos anos no estacionamento, Vânis? 2 anos. Hoje está viajando o Brasil, pregando nas igrejas, reconhecido como um homem de ensino do Mevan Academy, parecido com o Vandísio. Nós já limpamos, que está o horário, está preocupado com o horário? Alguém vai jantar? Você está me entendendo, irmãos? Eu já vim limpar essa igreja aqui com os meus filhos. Quando não tinha muito obreiro, né, morava aqui nessa rua, a Pamela, a Bruna. A Pamela hoje é pastora lá em Portugal. Vinha a Pamela, a Bruna e o Anderson. Vinha com o Samuel, não era nascido ainda. Se livrou. Mas Deus preparou um cachorro para ele cuidar, que está quebrando o vaso dele todo dia, todo bonitinho, tênisinho, pá, vai lá juntar o cocô do cachorro. Aleluia. Deus usa até o cocô para te provar, irmão, porque Deus é Deus. Deus é Deus, ninguém é maior do que ninguém não, irmãos. Nós só precisamos entender o lugar que Deus quer a gente. Estou passando o horário, né? Glória a Deus. Vou repetir. Preciso me reposicionar, porque só isso me gera condição de servir. E Jesus me posicionou na cruz. Posição eu preciso tomar. É eu que preciso tomar uma posição. Mas isso vem quando? Quando eu conheço a Deus, Deus me posiciona. Aí eu decido se eu fico ou não na posição que Ele me colocou. Amém, irmãos?